conseguiria bancar. O Corinthians não cai, mas eu ainda não consigo. Tem o jogo contra o Palmeiras, que, claro, é aquele jogo, né, que além de dar muita confiança em caso de vitória, também anima a torcida, ainda tira um rival ali, ou dificulta a briga do rival na disputa pelo título, ou seja, um jogo fundamental, e logo na sequência já tem um confronto direto contra o Vitória, ou seja, essas próximas partidas podem ser bem decisivas para o Corinthians. Agora, se a gente está falando de um cenário praticamente de terra arrasada, uma situação bem complicada para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, tem ao menos uma boa notícia, que é Memphis Depay, é verdade, o Corinthians está gastando muito com o salário dele, mas é um jogador que vem assumindo um protagonismo. Ele fez o gol de pênalti contra o Cuiabá, ele também havia vindo muito bem contra o Racing, e já tem 5 participações em gols em 7 jogos, então é um jogador que tem feito a diferença. Renan, você que jogou, né, com tantos craques, com gente muito boa, como é que é, assim, ter um Memphis Depay ao lado, pensando nos jogadores do Corinthians? Isso, de fato, eleva o nível do futebol? Isso faz muita diferença? Ainda mais num momento difícil como esse, que você precisa ver alguma luz ali para escapar dessa situação? Muda tudo, né, Luísa? É um jogador acostumado com grandes pressões, com grandes responsabilidades, né? Acostumado com grandes jogos, portanto, ele assume esse protagonismo, essa responsabilidade, e fez isso ontem, na hora do pênalti. Não achei que ele jogou tão bem ontem como tinha jogado contra o Racing, ele foi muito bem. E entendo, a gente tem que também parar para pensar um pouquinho mais friamente. O Memphis, ele acabou de chegar, ele vinha de férias, né, porque ele jogou a Euro pela seleção holandesa, veio de férias, vem para um clima completamente diferente. Cuiabá, então, nem se fala. Então a gente viu não só o Memphis, mas como todo o time do Corinthians, num nível físico e de intensidade abaixo ontem, na minha opinião, e o Memphis foi um deles também. Achei ele um pouco abaixo, mas é óbvio, é muito claro que ele é completamente diferente, né? A hora que ele pega a bola, aquele negócio, alguma coisa boa vai sair. Ou vai sair uma assistência, como ele, num jogo apertado contra o Racing, ele conseguiu achar o Yuri, enfim, finalizando, em bola parada, alguma coisa ele sempre vai arrumar, porque ele assume o protagonismo e sabe conviver com esse tipo de pressão. É o que eu sempre falo, os times grandes, né? Por exemplo, citamos vários aqui, o Juventude. O Juventude entra no Campeonato Brasileiro para quê? Para não ser rebaixado. Então a mente do atleta, ela já está preparada para isso, para brigar o ano inteiro contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense, o próprio Cuiabá nunca caiu, depois que conseguiu chegar à Série A, nunca caiu, mas é um time que entra no campeonato com esse objetivo, com esse primeiro objetivo. Se vier alguma coisinha a mais depois, uma Sul-Americana e tal, ótimo, mas o primeiro objetivo é esse. Então os jogadores, mentalmente, eles já estão preparados para isso. Os do Corinthians, não. Os do Corinthians, os do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, eles são preparados para vencer, eles são preparados para disputar títulos. E quando um time grande como o Corinthians chega nesse momento, brigando para não cair, ao invés de brigar por título, a pressão psicológica é muito maior. Então é muito importante você também ter um jogador como o Memphis, que chega de fora, não entende o português, então a pressão para ele fica até meio... passa despercebido, porque ele não entende, ele não lê o jornal, vê a internet, assiste a televisão, não entende o que os caras estão falando. Ali no estádio ele sente o calor da torcida, sente a pressão, óbvio, né? O clima, a atmosfera, mas fora isso, não entende. Então isso é importantíssimo para o Corinthians. Se tem alguma coisa positiva da vitória de ontem, para o torcedor corintiano, ele olhar na tabela e ver o seguinte: só dependemos da gente. Algumas rodadas atrás, eles olhavam, a gente tem que ganhar e tem que torcer para o Vitória perder, para não sei quem perder. Hoje não. Hoje o fato é que o Corinthians só depende dele. Não são jogos fáceis. Próximo, um clássico, e concordo plenamente com a Camille, voltando a falar da questão mental, uma derrota num derby traria uma pressão absurda para esses jogadores, e tendo que ir para Salvador jogar contra o Vitória, que é uma briga ali contra o rebaixamento. Portanto, olhando a tabela hoje, o corintiano obviamente está respirando um pouco mais tranquilo, né? Que é o cara que está no hospital, né? Está nos aparelhos, está dando uma respiradinha mais tranquila, mas nada não saiu dos aparelhos ainda. Mas só dependemos da gente. É a esperança do corintiano hoje.
Acho que isso dá alguma tranquilidade. Ô, Renato, falando do Memphis, ele está no caminho para se firmar como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, pelo menos neste momento atual? Olha, eu acho que ele tem categoria para isso, mas eu ainda não vi uma atuação espetacular do Memphis. Aquela coisa assim, pô, esse é o cara que realmente vai se tornar o principal atacante do futebol brasileiro. Não vi. Eu vi bons lances. Lances de quem tem muita técnica. Passes para o Yuri Alberto, lançamento, mas uma grande atuação. A Mili, que é corintiana e tricolor, eu nunca vi a pessoa ser corintiana e tricolor. É uma mistura meio estranha, mas talvez o Fernando Diniz seja culpado por isso. Não, tricolor carioca. E o Rivelino. Carioca. E o Rivelino. Rivelino. O Rivelino, tá bom. Ok, uma boa resposta. Valeu. Mas o que eu digo é o seguinte, ela talvez possa julgar melhor o Memphis. Eu confesso que eu esperava mais. Eu disse, pô, esse cara vai chegar aqui e vai barbarizar. Esse cara é titular da seleção holandesa. Esse cara, como dizia o Bruno Henrique, está em outro patamar. Mas não vi ainda esse outro patamar, a não ser em alguns, vamos assim dizer, lampejos. Tinha uma época que diziam assim, o cara é gênio? Não, ele tem lampejos. Até agora eu estou vendo ele ter lampejos. Ainda não vi aquela atuação que você diz, 90 minutos de um cracaço. Coisas que, por exemplo, o Arrascaeta já fez no Flamengo. E o Arrascaeta, tecnicamente, se você for olhar a história dos dois, a história do Memphis é bem superior à do Arrascaeta. O Memphis jogou em altíssimo nível na Europa. O Memphis foi um jogador importante da Holanda. O Arrascaeta nem titular da seleção uruguaia é. Mas o Arrascaeta, estou pegando o Arrascaeta por acaso, porque eu vejo mais, tá? Já teve atuações de dizer, pelo amor de Deus, que monstro, entendeu? O próprio De La Cruz, que depois da Copa América virou o De La Sus, o De La Cruz já teve atuações espetaculares também. O Memphis eu ainda não vi. Que ele é bom jogador, ninguém tem dúvida. Agora, ele ainda não produziu, na minha opinião, de rubro-negro, não sou corintiano, uma atuação de me encher os olhos. Lance, sim. Dá para fazer um pequeno DVD. Não dá nem para fazer um DVD grande até agora. E aí, Mili, você viu ou ainda não, ou ainda pode ver? São 7 jogos, por enquanto. Também não tem garantida a permanência dele para o ano que vem, porque vai depender também da permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. E da permanência da Esporte da Sorte, perdão, Mili, e da permanência da Esporte da Sorte entre aquelas que estão permitidas operar no Brasil, né? Sim. O Corinthians é na quarta bamba de sombrinhas, né? É assim que o Corinthians está há alguns anos. O Memphis, eu estou com o Renato, assim, eu vi lampejos. É claro que quando a bola chega no pé dele, sai alguma coisa interessante. Você sabe, primeiro, é difícil que ele perca a bola, né? Ninguém tira a bola do pé dele. Aquele gol que ele deu o passe para o Yuri marcar, acho que foi contra o Racing, né? Que tinha cinco defensores em volta dele. Ele segurou a bola com uma extrema facilidade. Eu travei, mas a minha voz está indo, né? E passou a bola, sabendo o que ele estava fazendo. Então, dá para ver que ele é diferente. Mas eu acho que ele ainda está fora de ritmo de jogo. Eu acho que ele ainda está fora de forma, na verdade. Contra o Cuiabá, ele cansou muito rapidamente. Não vou falar rapidamente, porque ele aguentou bem o primeiro tempo e aguentou bem uns 20 minutos do segundo tempo. Mas aí cansou. E continuou em campo. O time todo estava correndo, ele já não aguentava mais. Então, eu acho que a gente está para ver o Memphis. Não teve aquele efeito Ronaldo, né? O Ronaldo, quando chegou ao Corinthians, o Ronaldo já chegou derrubando o alambrado, né? Fazendo gol em derby, gol de empate, mas sim, um gol importante. Se a gente colocar Ronaldo, melhores momentos do Ronaldo no Corinthians, preparem-se, precisam ficar uma meia hora vendo. E é rápida, a passagem dele pelo Corinthians não foi longa. O Ronaldo foi uma andorinha que fez verão, né? O Memphis ainda não, mas eu diria que ele tem potencial. É que não dá para saber nem se ele vai ficar. A gente não sabe nada sobre o planejamento, não sabe que time vai ser para 2020, não sabe a divisão que um Corinthians estará. Embora o CEO, que não é CEO, tenha dito que ele não considera jogar a segunda divisão, jogar a Série B. Ele deve ter um caminho secreto para São Jorge para saber disso. Porque se o CEO não faz as contas, né? Uma bola de cristal, imaginando o que vai acontecer, o que ainda está muito incerto. Bom, vocês participam aqui do programa com a gente. Deixa eu registrar algumas das participações. A galera quer conversar aqui. Enquanto isso, vocês vão dando like aí pra gente. O Eduardo diz, o Memphis é um jogador comum.
Tem corneta, Eduardo. E o Dudu Campos diz, mas o time do Corinthians também não ajudou o cara. O time do Corinthians é horroroso. E aí o Paulo Ursão diz que o futebol do Corinthians ontem foi muito ruim, foi péssimo. E o Andres, que é formado em matemática, a conta está errada, que nas contas dele o Corinthians tem 78% de chance de ser rebaixado. Esse aqui é anticorintiano, com certeza. Agora, quero saber de outro time que joga hoje, daqui a pouco, é o Galo contra o River Plate na semifinal da Libertadores. O Galo garantiu uma boa